dynamite, and I'll win that fight. Para começar, faremos uma breve introdução do nosso assunto da aula, as propriedades físicas e químicas dos metais. Os metais são formados a partir de ligações metálicas e, em geral, possuem características variadas. Porém, a baixa eletronegatividade, a grande tendência de perder elétrons da última camada. Assim, sempre se unizam positivamente. Nos dias de hoje, somos totalmente dependentes dos metais em nossas vidas. Eles são matéria-prima de grande parte de construções e novas tecnologias, abrangendo uma ampla utilização, seja do metal mais simples até o mais complexo. Podemos exemplificar citando a construção de pontes e estações ferroviárias, que são feitas desde o século XIX, ou até em máquinas e robôs mais modernos que estão sendo desenvolvidos nos dias de hoje. Algumas características são específicas e se diferem entre os metais, como condutividade térmica e elétrica, magnetismo, fadiga, entre outras, que vão ser apresentadas a seguir. Para começar, falaremos sobre a condutividade térmica, estação 2, da qual no experimento foi analisado o fator de condução térmica. Isso ocorre quando aquecemos uma extremidade do metal e a chama começa a transferir energia para a barra. As moléculas que a constituem começarão a se agitar e se chocar entre elas, inclusive as que não estão em contato com o fogo. Essa agitação será transmitida de molécula para molécula até que todo objeto fique aquecido. Assim acontece a condução de calor. A energia propaga-se devido à agitação molecular. Em metais, o resultado é melhor, pois são ótimos condutores térmicos, o que explica, por exemplo, o funcionamento da panela. De acordo com o nosso experimento realizado nos seguintes metais, foi possível realizar uma ordem dos materiais com maior condutividade. Para o experimento foi utilizado um bico de Bunsen e prendedores que seguravam o metal por segurança. Foi anotada a temperatura da barra fria. Uma das extremidades da barra e o metal foi colocado sob contato direto com o fogo, e após 15 segundos foi realizada uma nova medição de temperatura na extremidade oposta à de contato direto com a fonte de calor. Os resultados da maioria dos metais estão dentro do esperado comparado a outras pesquisas, porém o alumínio foi o que teve menor medição de condutividade, com variação de 3,5 graus Celsius, de uma extremidade para outra, no qual não era o ideal, conforme a literatura fornecida. O ferro teve uma variação maior de 7,5 graus Celsius, seguido pelo níquel de 8,4 graus e o zinco de 9,6 graus Celsius. A melhor condutividade foi a do cobre. A medição feita na barra fria foi de 20,7 graus Celsius e após o aquecimento de uma das extremidades, a outra estava com 35,2 graus. Uma variação de 14,5 graus Celsius, comprovando a teoria que o cobre é um ótimo condutor. Um dos materiais com maior condutividade que poderíamos ter utilizado na aula é a prata, que tem uma condutividade térmica melhor que a do cobre, ou até o ouro, que tem uma boa condutividade, porém é um material mais caro. No nosso dia a dia, utilizamos os metais de diversas maneiras. Como citamos anteriormente, a panela é um bom exemplo, feita de ferro, que é um metal que absorve melhor o calor, e normalmente com cabos de madeira, que são isolantes térmicos. Ou também nas latinhas de bebidas feitas de alumínio. Como são excelentes condutores, fazem a bebida interior gelar por completo mais rapidamente e por um preço baixo, já que o alumínio é um metal barato. A condutividade elétrica é a capacidade que uma solução tem de conduzir corrente elétrica. O mecanismo de uma solução conduzi-la é diferente do mecanismo dos metais, pois eles, os metais, conduzem graças a uma nuvem de elétrons. Já nas soluções é pelo fluxo ordenado de elétrons, e para que esse fluxo ocorra, deve haver uma diferença de potencial, capaz de atrair os elétrons, e um meio de propagação que permita sua passagem. Quando aplicamos uma diferença de potencial em um material, o polo positivo começa a atrair os elétrons desse material. Quando chegam a esse polo, caminham pelo circuito até chegar na outra ponta, o polo negativo, onde podem ser reinseridos no material. E é esse fluxo de elétrons que vão dos polos positivo até o polo negativo que gera a corrente elétrica. Para obter essa capacidade foi usado um condutivímetro. No laboratório, nos foi disponibilizado um condutivímetro e as 6 soluções. A primeira era sulfato ferroso, a segunda sulfato de cobre, a terceira sulfato de zinco, a quarta cloreto de alumínio, a quinta sulfato férrico e a sexta nitrato de níquel. E ao colocar o condutivímetro na solução e mexer em sua tela aparecia o quão condutor a solução era. Com isso, nós obtivemos os seguintes valores. A solução 1 com 772 de condutividade, a 2 com 560, a 3 com 625, a 4 com 1574, a 5 com 2,33 e a 6 com 911 de condutividade. Todas as medidas foram dadas em microsiemens, com exceção da 5 que foi medida em milisiemens. Magnetismo. O magnetismo é o termo utilizado para denominar a área da física que estuda os materiais magnéticos capazes de atrair ou repelir outros objetos, que podem ser explicadas pela força que os dipólos exercem no material.
Todo material, de forma natural, possui seus dois dipolos de cargas diferentes. Quando são colocados perto de outro dipolo de mesma carga, eles se repelem e assim vice-versa. Esse fenômeno é chamado de dipolo magnético. Na estação 5 foram utilizados alumínio, aço 1020, aço inox ferrítico, titânio e inox. Ao realizar o experimento no laboratório, vimos que já era esperado. Alguns metais atraíram o ímã e outros não. Somente 2 aços que possuímos foram atraídos pelos ímãs, pois em sua composição o ferro está presente. Já o inox, alumínio e o titânio não tiveram a mesma atração. Nós tínhamos 2 tipos de inox no laboratório, mas somente um deles teve a interação com o ímã. Isso ocorre no aço inox ferrítico, pois em sua composição química possui 16 a 30% de cromo. Sendo assim, podemos concluir que existem aços inox que são magnéticos ou não, como um simples bule ou uma geladeira feita de inox, que atrai os ímãs. Nos dias de hoje, esse fenômeno é muito usado para a geração de energia ou, em outros países, no trem maglev, o trem magnético que já chegou a atingir 603 km/h. A próxima estação foi a 8, com o tema Fadiga dos materiais. Os metais possuem ductibilidade suficiente que permitem deformações de sua estrutura, porém alguns metais necessitam de altas temperaturas para que ocorra algum tipo de alteração. Um elemento estrutural pode falhar a níveis de tensão significativamente inferiores ao do limite de resistência de um ensaio estático, se o elemento for submetido a carregamentos repetidos em vez de um carregamento continuamente aplicado. O fenômeno de fratura sob cargas flutuantes é designado fadiga. No laboratório foi utilizado um clipe de arame de aço galvanizado, do qual fomos instruídos a remoldar o mesmo de modo que ele ficasse esticado. Após tal feito, o próximo passo seria a reconstrução do clipe para o molde original. No entanto, não foi possível remodelar, ocorrendo a ruptura do metal, devido ao limite de resistência de fadiga citado anteriormente. Tal feito é comprovado pela literatura, pois cada metal possui uma certa fadiga, o qual não é possível, no caso do clipe, remoldar em condições ambientes. Nos dias de hoje, a mecânica de fraturas é de suma importância na melhoria de desempenho mecânicos de matérias e componentes. Em indústrias, diversas máquinas são projetadas para alcançar uma vida útil elevada, reduzindo custos com compras de novos maquinários e de uma possível parada na produção que traria prejuízo para a empresa. Todos os membros da equipe tiveram um papel fundamental desde a execução até a produção dos resultados. O tempo foi ideal para o experimento, porém a utilização de barras metálicas de tamanhos diferentes influenciou negativamente para os resultados mais precisos de informações.